se eu te dissesse que existe um planeta a apenas 124 anos-luz da Terra que pode conter os ingredientes essenciais para a vida? Nos últimos anos, um mundo distante chamado K2-18b vem intrigando cientistas e ganhando manchetes em todo o mundo. Ele não é apenas mais um exoplaneta perdido no cosmos. Ele fica em uma região especial, a chamada Zona Habitável, onde a temperatura pode permitir a existência de água em estado líquido. Mas o que realmente deixou os astrônomos em choque foram as descobertas recentes feitas pelo telescópio espacial James Webb. Ao analisar a atmosfera desse planeta, foram encontrados sinais de vapor d'água e até possíveis moléculas de carbono, elementos que aqui na Terra estão intimamente ligados à vida. Alguns pesquisadores chegaram a sugerir a presença de um gás chamado dimetilsulfeto, que no nosso planeta só é produzido por organismos vivos. Será que o K2-18b pode ser o primeiro grande indício de vida extraterrestre fora do Sistema Solar? Ou será que estamos apenas interpretando errado os sinais? Hoje você vai conhecer a história desse mundo impossível que pode guardar o maior mistério do universo. A resposta para a pergunta se estamos ou não sozinhos. O K2-18b foi descoberto em 2015 pelo telescópio espacial Kepler, em uma missão dedicada a encontrar exoplanetas espalhados pela nossa galáxia. Ele orbita uma estrela anã vermelha chamada K2-18, localizada a cerca de 124 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Leão. Embora essa distância pareça enorme, em termos astronômicos, ele é considerado relativamente próximo, o que permite que telescópios avançados façam observações detalhadas. O que chamou a atenção dos cientistas desde o início é que K2-18b está localizado na chamada Zona Habitável de sua estrela. Essa é a região onde a temperatura pode permitir a existência de água em estado líquido na superfície de um planeta, condição considerada fundamental para a vida como conhecemos. Mas K2-18b não é uma segunda Terra. Ele tem cerca de 2,6 vezes o raio do nosso planeta e mais de 8 vezes sua massa. Isso faz dele uma categoria de mundo chamada subnetuno, planetas que são maiores do que a Terra, mas menores do que os gigantes gasosos como Urano e Netuno. Até pouco tempo atrás, os astrônomos acreditavam que esses mundos seriam hostis demais para a vida, com atmosferas densas e superfícies inabitáveis. Foi justamente isso que tornou K2-18b tão interessante. Em 2019, um estudo utilizando o telescópio Hubble detectou sinais de vapor d'água na sua atmosfera. Essa foi a primeira vez que um exoplaneta na zona habitável mostrou evidências de algo tão crucial. A descoberta rapidamente ganhou manchetes, levantando a possibilidade de que, mesmo em mundos considerados estranhos ou improváveis, talvez houvesse condições para algum tipo de vida. Se as primeiras análises com o Hubble já tinham animado os astrônomos, foi só em 2023 que K2-18b realmente ganhou os holofotes. O telescópio espacial James Webb, o mais avançado instrumento de observação já colocado em órbita, direcionou seu olhar para esse mundo distante e trouxe resultados que deixaram muita gente de queixo caído. Com sua capacidade única de analisar a luz que passa pela atmosfera de planetas distantes, o Webb confirmou a presença de vapor d'água na atmosfera de K2-18b. Mas não parou por aí. Os espectros de luz coletados mostraram também sinais de moléculas de carbono, como metano e dióxido de carbono. Essas substâncias, quando encontradas em conjunto, são fortes candidatas a indicar processos químicos associados a ambientes habitáveis. O que realmente chamou a atenção foi um detalhe ainda mais curioso. Entre os dados apareceu uma possível detecção de dimetilsulfeto, conhecido pela sigla DMS. Na Terra, essa substância tem uma característica muito específica. Ela é produzida quase exclusivamente por organismos vivos, em particular por fitoplânctons nos oceanos. Ou seja, encontrar algo parecido em outro planeta levanta imediatamente a hipótese de que pode haver atividade biológica. É claro que os cientistas foram cautelosos. A própria equipe responsável pela análise
destacou que a presença de DMS ainda não pode ser confirmada. Os sinais são fracos e precisam de novas observações para eliminar qualquer dúvida. Mesmo assim, o simples fato de essa possibilidade ter surgido foi suficiente para reacender uma das perguntas mais antigas da humanidade. Será que estamos finalmente diante de indícios de vida fora da Terra? Além das assinaturas químicas, os dados também indicaram que K2-18b pode ser um tipo de planeta chamado Hycean, um termo relativamente novo na astronomia. Hycean vem da junção de hydrogen e ocean. Em teoria, seriam mundos com atmosfera rica em hidrogênio e grandes oceanos de água líquida em sua superfície. Se isso for verdade para K2-18b, estaríamos falando de um planeta com mares imensos sob uma atmosfera densa. Um cenário que pode oferecer condições ideais para formas de vida microbiana prosperarem. Essas revelações transformaram K2-18b em uma verdadeira estrela dentro da astrobiologia. De um planeta inicialmente classificado como subnetuno e, portanto, improvável para a vida, ele passou a ser considerado um dos candidatos mais interessantes a abrigar organismos extraterrestres. Mas, como sempre na ciência, cada resposta traz também novas perguntas. Como a vida poderia surgir e sobreviver em um ambiente tão diferente do nosso? E se houver de fato seres vivos em K2-18b, como seriam eles? Apesar de toda a empolgação, K2-18b também trouxe consigo muitas controvérsias e debates dentro da comunidade científica. A primeira questão é que, mesmo estando na chamada zona habitável, isso não significa automaticamente que ele seja habitável. A atmosfera densa e rica em hidrogênio pode tornar o planeta extremamente hostil à vida como conhecemos. Além disso, a pressão atmosférica próxima da superfície pode ser tão grande que inviabilizaria a existência de organismos complexos. Outro ponto importante é que os sinais detectados pelo James Webb, por mais impressionantes que sejam, ainda não são provas diretas de vida. Eles são, no máximo, indícios. Moléculas como metano, dióxido de carbono e até mesmo o possível dimétil sulfeto podem ser produzidos por processos não biológicos. Em outras palavras, pode ser apenas química natural acontecendo em condições que ainda não compreendemos totalmente. Esse cuidado é fundamental porque a astronomia já viveu momentos de falsa expectativa no passado. Em várias ocasiões, cientistas anunciaram descobertas que pareciam revolucionárias, mas que depois foram reinterpretadas com explicações mais simples. Um exemplo famoso é o caso de Marte. No século XIX, muitos acreditavam que as linhas vistas em telescópios eram canais artificiais construídos por uma civilização avançada. Hoje sabemos que eram apenas ilusões de ótica. Mesmo com essas ressalvas, o fascínio em torno de K2-18b só cresce. A possibilidade de um mundo coberto por oceanos, sob uma atmosfera exótica, mexe não só com a ciência, mas também com o imaginário popular. A mídia rapidamente apelidou o planeta de o mundo que pode abrigar vida. E em pouco tempo, ele já estava presente em documentários, artigos de divulgação científica e até em teorias que vão muito além do que a comunidade acadêmica considera plausível. Alguns entusiastas chegaram a sugerir que, se existirem oceanos no K2-18b, eles poderiam abrigar formas de vida semelhantes ao fitoplâncton terrestre, gerando substâncias como o dimetil sulfeto. Outros vão ainda mais longe, imaginando criaturas alienígenas adaptadas à alta pressão e à atmosfera rica em hidrogênio, talvez totalmente diferentes de tudo o que conhecemos. Para os cientistas, a maior lição é que a diversidade de planetas no universo é muito maior do que imaginávamos. K2-18b se tornou um exemplo de como precisamos ampliar nossa definição do que pode ser um mundo habitável. Se antes só olhávamos para planetas parecidos com a Terra, agora começamos a considerar que ambientes impossíveis também podem ter surpresas guardadas. O telescópio James Webb continuará a observar K2-18b nos próximos anos, e cada nova medição promete refinar nossa compreensão. Mas mesmo sem respostas definitivas, uma coisa já é clara: esse planeta transformou a forma como pensamos
sobre a busca por vida extraterrestre. Ele nos mostrou que talvez não precisemos encontrar uma nova Terra para descobrir que não estamos sozinhos. Às vezes, é justamente em lugares improváveis que os maiores mistérios se escondem. O K218b nos lembra de que o universo é muito mais estranho e misterioso do que poderíamos imaginar. Um planeta classificado inicialmente como um subnetuno hostil acabou se revelando um dos lugares mais promissores na busca por vida extraterrestre. Entre vapor d'água, moléculas de carbono e a intrigante possibilidade de substâncias associadas à biologia, esse mundo distante colocou a ciência diante de um dilema fascinante. Até que ponto podemos confiar nos sinais que vemos? Talvez os dados ainda sejam inconclusivos. Talvez o que interpretamos como sinais de vida sejam apenas processos químicos comuns acontecendo em condições extremas. Mas a simples possibilidade de que estejamos observando algo produzido por organismos vivos a 124 anos-luz de distância já é suficiente para mudar a forma como enxergamos o cosmos. O que você acha? Será que K218b guarda realmente os primeiros indícios de vida fora da Terra? Ou estamos diante de mais um caso em que a ciência precisa ser paciente e cuidadosa? Deixe sua opinião nos comentários. Quero muito saber o que você pensa. E claro, se você gosta de explorar os maiores mistérios do universo comigo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Nos próximos vídeos, vamos continuar viajando por mundos impossíveis e segredos que desafiam a lógica.